mais um bloco falando sobre morfologia. Como eu havia prometido para vocês, nós iremos trabalhar com conjunção. Mas só que para trabalhar conjunção, temos que trabalhar, obviamente, orações, né? Nós temos que trabalhar orações para, dentro delas, nós percebemos como as conjunções vão funcionar, né? Vão ligar uma oração à outra. Estudar conjunção separadamente não há sentido algum, não tem sentido algum, né? Tudo bem? Então, vem para cá comigo, porque, olha, o nosso assunto deste bloco é o assunto de conjunções. Bom, pessoal, então, conjunções, nós vamos estudar conjunções, mas, como eu disse, temos que estudar orações, né? Orações e seus valores semânticos. Conjunções e seus valores semânticos. Orações e seus valores semânticos. Tiago, valor semântico é o que mesmo? Valor de sentido. Quando a gente fala de valor semântico, valor de significado. Olha, primeiras orações que nós iremos estudar são as orações coordenadas. São orações chamadas de independentes sintaticamente, né? Cuidado. A independência das orações coordenadas não tem a ver com a semântica. Você não pode dizer, você não pode, de repente, tentar identificar uma oração coordenada ou uma subordinada, retirando uma e vendo se a outra tem sentido ou não. Porque isso não funciona, né? Na verdade, a independência não é semântica. Olha, tanto as orações coordenadas como as orações subordinadas dependem da outra quanto ao sentido. Dependem da outra quanto ao sentido. Mas, sintaticamente, as coordenadas não dependem. Isto é, uma oração coordenada não exerce a função de sujeito da outra, não exerce a função de objeto direto da outra. Já as subordinadas exercem. Nas subordinadas isso acontece. Tudo bem? Bom, antes de a gente iniciar, eu queria lembrar que, se você quer estudar a língua portuguesa de maneira aprofundada, né? Lembrando que nós temos aqui um curso básico para o TJ, esse curso nosso, né? Mas se você quer estudar a língua portuguesa com todos os detalhes, de maneira aprofundada, você pode ter essa opção de fazer a minha isolada. Você pode ter a opção de fazer a minha isolada online, né? Você pode comprar através do site do NUSE também a isolada online de língua portuguesa com este professor chamado Tiago Xavier, certo? Então, completa de ponta a ponta, de fonética a pontuação, envolvendo interpretação e compreensão, muitos exercícios. Então, você vai ter acesso a tudo sobre a língua portuguesa com muito detalhe. Tudo bem? Então, vamos começar aqui, olha, orações coordenadas. Primeira oração coordenada, oração aditiva. Bom, oração aditiva, pessoal, traz algumas conjunções. Olha, e, nem. Olha, eu vou falar muito aqui de locuções. Locuções. Tiago, o que é uma locução? Locução são duas ou mais palavras que fazem o papel de uma. Duas ou mais palavras fazendo o papel de uma, eu chamo de locução, certo? Existem vários tipos de locução na língua portuguesa. Locução verbal, dois ou mais verbos juntos que fazem o papel de um. Locução prepositiva, duas ou mais palavras que fazem o papel de uma preposição. Locução conjuntiva, duas ou mais palavras que vão fazer o papel de uma conjunção. Então aqui nós tanto vamos perceber conjunções, como nós vamos perceber locuções conjuntivas. Então eu tenho aqui as conjunções e, nem, a conjunção como também, que funciona como aditiva, né? Mas eu tenho locuções conjuntivas como mas também, bem como, certo? Etc. Esses são os principais elementos que aparecem indicando adição. Bom, pessoal, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte. Ele estuda e trabalha. Ele estuda e trabalha. Bom, pessoal,
Eu tenho duas orações aqui. Tiago, como é que a gente faz para contar o número de orações? A partir do número de verbos. Você só tem que ter cuidado porque locuções verbais, o que é locução verbal mesmo? Dois ou mais verbos juntos que fazem o papel de um. Quando nós percebemos uma locução verbal, nós não temos duas orações. Nós temos uma. Então, exemplo. Aquele aluno deve fazer as questões. Aquele aluno deve fazer as questões. Deve fazer, pessoal, é uma locução verbal. Locução verbal, né? E aí, se eu tenho uma locução verbal, eu tenho apenas uma oração. Aquele aluno vai fazer as questões. Mesma coisa, né? Deve fazer, vai fazer as questões. Locução verbal, dois verbos juntos que fazem o papel de um só e eu considero como apenas uma oração. Olha, ele estuda, primeira oração. E trabalha, segunda oração. A oração coordenada que não traz a conjunção, que é essa primeira, é uma oração assindética. Esse é o nome dado. Tiago, por que assindética? De onde é que vem esse nome? Bom, a palavra assindética, pessoal, deixa eu puxar para cá. Assindética vem de síndeto. Síndeto, que é uma palavra sinônima de conjunção. Palavra sinônima de conjunção, síndeto. Se eu digo que uma oração é assindética, é porque ela não tem conjunção. Não possui conjunção. Oração assindética, aquela oração que não possui conjunção. Bom, a oração que traz a conjunção vai ser chamada de sindética, porque trouxe a conjunção. E pessoal, nós só podemos classificar orações sindéticas. Lembrando que nós temos 5 tipos de orações coordenadas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Eu tenho que classificar a oração sindética. E percebe comigo, ele estuda é a primeira oração, a primeira informação, na verdade. Qual é a segunda informação, que eu coloquei a respeito dele? Bom, a informação de que ele também o quê? Trabalha. Ele estuda e trabalha. Ele estuda e trabalha. A segunda informação é essa que eu acrescentei à primeira, utilizando uma conjunção aditiva, que é a conjunção e. Então não tenha dúvida. A oração é sindética aditiva. Sindética aditiva. Bom, vamos ver o nosso segundo exemplo. Ele não estuda nem trabalha. Ele não estuda nem trabalha. Bom, primeira oração, ele não estuda. Oração que não trouxe a conjunção vai ser chamada de oração o quê? Assindética. Beleza. Nem trabalha, olha quem apareceu, a conjunção nem. Pessoal, essa conjunção é também aditiva. Só que muito aluno me pergunta assim, ô Tiago, como é que essa conjunção é aditiva se a ideia que ela passa ali é uma ideia negativa? Quando a gente diz ele não estuda nem trabalha, a gente não quer dizer que ele não trabalha, ele não estuda e não trabalha? Justamente, é uma negação. Mas, Tiago, se é uma negação, como é que você diz que é adição? Porque, na verdade, pessoal, negação pode indicar adição. Olha, entenda. Na lógica, se alguém já estudou lógica, com certeza já estudou, quando você nega 2 vezes, você está afirmando na lógica. Na matemática, na multiplicação e na divisão, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais na multiplicação e na divisão, não é assim que funciona? Né? Então, nem sempre a negação não pode indicar adição, pode sim indicar adição. Olha, e aí eu brinco, mas é uma brincadeira séria, dizendo o seguinte: ele não estuda,
a informação é positiva ou negativa? Negativa. Nem trabalha, informação positiva ou negativa? Negativa. Menos com menos, dá mais. E o nosso mais é adição. Parece ser brincadeira, mas na verdade, eu só posso aplicar a conjunção nem, indicando adição, se a oração anterior já trouxe um valor negativo. Se já trouxe esse valor, eu posso aplicar a conjunção nem. E aqui eu vou ter uma oração sindética aditiva. Oração sindética aditiva. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de orações, pessoal, surge também um novo ponto aqui, né? Um detalhe muito importante nas orações, que é o uso de pontuação. Nessas orações, mais especificamente o uso de vírgula, né? E a pergunta dos alunos sempre é: Tiago, posso colocar uma vírgula aqui? Ele estuda e trabalha, posso colocar essa vírgula? Não, não posso. Porque segundo a gramática, quando a conjunção é a conjunção e, a conjunção aditiva e, se o sujeito das duas orações for o mesmo, certo? Olha, quem é o sujeito de estuda? Ele. Quem é o sujeito de trabalha? Ele também. Se o sujeito é o mesmo, eu não posso colocar vírgula antes da conjunção e. Tiago, se a conjunção for nem, ou as locuções mas também, bem como, é possível colocar vírgula antes? Sim, é possível. Só que a vírgula é facultativa. Mas a conjunção e rejeita. Nem pode utilizar? Pode. Como pode também utilizar antes? Pode. Só que é facultativa. Agora, o e, a conjunção e, obrigatoriamente, eu devo dispensar a conjunção se houver o mesmo sujeito. Aí eu tenho que dispensar a conjunção. Mas eu tenho dois casos de exceção. Então vou colocar aqui, olha, atenção. Primeiro caso, João estuda, vírgula, e Maria trabalha. João estuda e Maria trabalha. Bom, pessoal, quem é o sujeito do verbo estudar? João. Sujeito número 1. Quem é o sujeito do verbo trabalhar? Maria. Sujeito número 2. Quem é que está ligando as duas orações? A conjunção e. Certo? E aqui, uma vírgula sendo aplicada para separar duas orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção e. Então vou colocar aqui, olha, justificativo para essa vírgula. Separa orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção e. Tudo bem? Aí a pergunta que sempre me fazem: essa vírgula, Tiago, é obrigatória ou facultativa? Olha, pessoal, esse é um grande problema, porque há gramáticos que dizem que essa vírgula é obrigatória e há gramáticos que dizem que essa vírgula é facultativa. Se você quiser conferir, confere lá na gramática de Hernani Terra. Hernani Terra diz que essa vírgula é facultativa. Quem é que diz que é facultativa também? Mauro Ferreira, a gramática de Mauro Ferreira. Lá ele diz que essa vírgula é facultativa. Mas se você for a uma gramática chamada, quer dizer, de um autor chamado Roberto Melo Mesquita, você vai notar que Roberto Melo Mesquita considera essa vírgula obrigatória. E muitos outros gramáticos também consideram como obrigatória. Bom, e aí, Tiago, para a prova? Bom, para a prova, ele não pode, primeiro, ele não pode cobrar para você esse detalhe se a vírgula, nesse caso, é obrigatória ou facultativa. Porque como não há consenso entre os gramáticos, isso não pode ser cobrado. O que ele pode cobrar?
ele pode colocar a vírgula e dizer a você a justificativa dela, né, nesse momento. Pode colocar lá e dizer: a vírgula foi usada para separar elementos de mesma função sintática. Se ele colocar isso, você vai marcar correto? Não, não vai. Mas se ele colocar: a vírgula foi usada para separar orações compostas por sujeitos diferentes e unidas pela conjunção E, você vai marcar correto? É claro que você vai marcar, né? Então, assim, ele não pode cobrar se é obrigatória ou facultativa. Bom, eu venho aqui para o segundo exemplo, que é: ele canta e dança, ele canta e dança e pula. Percebam que, novamente, antes da conjunção E, apareceu vírgula. Mas, Tiago, o sujeito dessa oração aí que você colocou, quer dizer, desse período, né? O sujeito de cada oração não é o mesmo? Porque eu tenho 3 orações aqui, olha. Canta é um verbo, dança é outro, pula é outro. São 3 orações. O sujeito das 3 orações não é o mesmo? Quem é que canta? Ele. Quem é que dança? Ele. Quem é que pula? Ele. Realmente o sujeito é o mesmo. E por que você colocou a vírgula? Por que você colocou a vírgula aí? Bom, eu coloquei a vírgula porque houve repetição da conjunção. Repetição que a gramática chama de polissíndeto. Pessoal, poli significa o quê? Várias. Síndeto significa o quê? Conjunção. Várias conjunções. Se a conjunção aparecer repetida, a vírgula deverá ser empregada. Então, nota, são casos de exceção para o uso da vírgula antes da conjunção aditiva e. Tudo bem? Beleza. Então, terminamos aqui oração coordenada aditiva. Vamos agora para a segunda oração coordenada, uma oração aqui que vai ser chamada de adversativa. Oração adversativa. Tiago, oração adversativa indica que valor de sentido? Bom, oração adversativa indica valor de oposição. Indica valor de oposição. Então vamos lá. Segundo ponto, oração adversativa. Quais são as conjunções que trazem esse valor de adversidade, de oposição, de contrariedade? São as conjunções mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, são os elementos aí que indicam a diversidade. Tiago, é necessário decorar essas conjunções? Claro que sim. Você tem que saber na ponta da língua. Até porque ele pode colocar lá para você uma conjunção como contudo, destacar essa conjunção e pedir para você marcar uma conjunção de igual significado, ou pedir para você marcar uma oração que traz o valor, mesmo o valor de sentido da conjunção destacada. Isso é possível, né? Como vem caindo em várias provas. Então você coloca aqui, olha, ele correu, vírgula, mas não chegou a tempo. Ele correu, mas não chegou a tempo. Bom, oração assindética. Ele correu. Vou abreviar aqui, tudo bem? Assindética você já sabe que é a oração que não traz a conjunção. Mas não chegou a tempo. Olha, conjunção mas aqui, olha. Mas não chegou a tempo. Perfeito. Veja que a informação que está nessa segunda oração contradiz a informação que está na primeira. Lembrando que nós buscamos aqui valor de oposição, adversidade, contrariedade, né? A informação que está na segunda oração contradiz a informação que está na primeira, né? Porque se o camarada correu, se ele correu,
intenção dele era a intenção de chegar a tempo. A intenção era essa. A intenção de chegar a tempo. Mas ele não chegou a tempo. Né? Isto é, ocorreu algo contrário do que ele mesmo achava que iria ocorrer. Então, com certeza, eu tenho oração sindética, vou abreviar, você já sabe o que é, aquela que traz a conjunção, sindética adversativa. Tiago, e essa vírgula? Bom, pessoal, na verdade, a vírgula só é problemática nas aditivas. Antes da conjunção e, você viu que não pode haver vírgula, com duas exceções, se eu tenho sujeitos diferentes ou se há repetição da conjunção, né? E nas outras conjunções aditivas, a vírgula é facultativa. Beleza. A vírgula só é problemática nas aditivas. Aqui não, pessoal. Simplesmente, o que eu tenho para dizer é que essa vírgula é obrigatória. Vírgula obrigatória. Beleza? Vírgula obrigatória. Vou colocar aqui completo. Obrigatória. Perfeito. Então vamos lá. Segundo exemplo. Ele é rico, vírgula, e não paga os impostos. Bom, antes de a gente analisar a oração, o significado dessa oração, eu queria que você percebesse que a conjunção colocada aqui foi a conjunção e. Tiago, mas você me disse que essa conjunção e era aditiva? Sim, realmente. Em 99% dos casos, é uma conjunção aditiva. Né? Só que aqui indica a diversidade. Por quê? Porque a informação que está aqui contradiz a primeira. Se ele é rico, ele deveria pagar os impostos, mas ele não paga. Veja que eu posso substituir o e por mas, porém, contudo. Ele é rico, mas não paga os impostos. Ele é rico, porém, não paga os impostos. Certo? Então eu posso sim substituir. Beleza. Outra coisa. E a vírgula, Tiago? Bom, veja. Tiago, você disse que a vírgula, se o sujeito fosse o mesmo, não apareceria. O sujeito das duas orações é o mesmo. Ele é rico, ele não paga os impostos. Sim. Só que aqui eu não tenho uma conjunção aditiva. Eu tenho uma conjunção adversativa e a vírgula deverá aparecer. Né? Então, olha, oração sindética adversativa, essa conjunção e pode ser substituída por mas, porém, contudo, todavia, e a primeira oração é uma oração assindética, porque não trouxe a conjunção. Tudo bem? Terceiro tipo de oração coordenada, oração alternativa. Oração alternativa. Bom, aqui eu vou perceber conjunções que geralmente aparecem repetidas. Ou, ora, quer, seja. Conjunções que geralmente aparecem repetidas. Tiago, mas qual é o valor que a gente percebe, o valor de sentido que a gente percebe nas orações alternativas? Na verdade, nós conseguimos perceber dois valores de sentido, a depender do contexto. Eu posso perceber o valor de escolha e posso perceber o valor de alternância. Tudo vai depender do contexto. Escolha ou alternância. Então, vem para cá para a gente perceber isso. Letra A. Ou você entra, vírgula, ou ficará de castigo. Ou você entra ou ficará de castigo. Pessoal, eu tenho duas orações aqui. Olha, ou você entra é uma oração, trouxe a conjunção, ou ficará de castigo outra oração que também trouxe a conjunção. Isso significa o quê?
que nós não temos orações assindéticas. Isto é, eu não tenho oração assindética ali. Ambas são orações sindéticas. Eu tenho oração sindética alternativa aqui. Lembra que a conjunção O vai sempre indicar alternância, né? Quer dizer, vai aparecer sempre na oração alternativa. Pode indicar alternância ou escolha. Sindética alternativa também aqui. Beleza. Só que aí o que é interessante também? 2 pontos. Primeiro, a pontuação, né? Tiago, a vírgula. Bom, essa vírgula é obrigatória. Obrigatória. Mas o detalhe é, essa vírgula só será obrigatória nas orações alternativas se a conjunção estiver repetida. Então, vou colocar aqui, olha, obrigatória se houver repetição da conjunção. Repetição da conjunção. Isto é, se ambas as orações trouxerem conjunção. Tudo bem? Segundo ponto, qual é o valor de sentido que a gente consegue perceber nessa letra A? Né? É um valor de escolha ou é um valor de alternância? Qual é o valor de sentido? Bom, imagina, meu filho está na rua jogando futebol, certo? E aí eu chego para o meu filho e digo, ou você entra ou ficará de castigo. Ou você entra ou ficará de castigo. Bom, o que ele vai entender? Ele vai entender que tem que alternar ou vai entender que tem que escolher? Ou ele vai entender que tem que escolher, né? Ou ele escolhe entrar e não ficar de castigo, ou ele escolhe não entrar e posteriormente ficar de castigo. Então, há uma escolha a ser feita. Então, o valor de sentido geral aqui do período é um valor de escolha. Tudo bem? Beleza, né? Bom, segundo exemplo, letra B. Ora, trabalha. Ora, estuda. Ora trabalha, ora estuda. Bom, novamente, ambas as orações trouxeram conjunção. Eu tenho oração sindética alternativa nas duas orações. As duas são sindéticas alternativas que trouxeram conjunção, né? Beleza. A vírgula é obrigatória, porque houve repetição da conjunção. Perfeito. Só que o valor de sentido presente aqui, pessoal, nesse período, não é valor de escolha. Quando eu digo João, ora estuda, ora trabalha. Eu quero dizer que ele escolhe entre trabalhar e estudar, nada disso. Eu digo que ele alterna entre as atividades de estudar e de trabalhar. Então, o que eu tenho aqui é uma relação de alternância. Tudo bem? Então, valor de alternância. Quarta oração, oração conclusiva. Bom, quais são as conjunções, Tiago, que indicam conclusão? Bom, portanto, por isso, logo, então, assim, e pois. Só que aí vem um detalhe. A conjunção pois, para indicar a conclusão, deve aparecer após o verbo. Deve aparecer após o verbo. Então, vamos ver aqui 2 exemplos. Primeiro é, a rua está molhada. Portanto, choveu. A rua está molhada, portanto, choveu. Olha, entenda o seguinte. Estou aqui no estúdio, gravando, não percebo aqui se chove, se não chove. E aí, quando eu saio do estúdio, vou à rua
percebo que a rua está molhada. E aí eu posso tirar várias conclusões dessa minha observação. Eu percebi que a rua está completamente molhada. E aí eu vou tirar várias conclusões. Eu posso concluir que um cano estourou e molhou a rua inteira. Alagou a rua, molhou a rua inteira. Né? Ou então posso concluir que um carro-pipa passou furado e molhou a rua inteira. Beleza. Ou a conclusão mais óbvia, eu posso concluir que choveu. Tudo bem? Eu posso chegar à conclusão de que choveu. Beleza. Só que para que o meu leitor entenda que eu estou concluindo a informação a partir de um fato observado, eu tenho que usar uma conjunção adequada. Porque se eu não usar uma conjunção adequada, eu não vou passar para o meu leitor essa ideia de conclusão a partir de um fato observado. Olha, o fato observado aqui foi: a rua está molhada. Oração assindética, porque não trouxe conjunção. Oração assindética, porque não trouxe conjunção. Portanto, choveu, está aqui a conjunção portanto. Perfeito? Só que, será que a conjunção portanto realmente indica a conclusão? Está aqui na lista, olha. Está na lista de conjunções que indicam conclusão. Então, a rua está molhada, portanto choveu, eu tenho uma oração sindética conclusiva. Pessoal, eu cheguei à conclusão de que choveu a partir da informação que eu tinha, né, da observação que eu fiz. Eu percebi que a rua estava molhada e eu concluí que choveu. E aí essa conclusão foi representada pela conjunção portanto. Tiago, e a vírgula? A vírgula é obrigatória. Vírgula obrigatória. Tudo bem? Bom, vou pegar a mesma oração. Vou jogar aqui, olha. A rua está molhada. Ponto e vírgula. Choveu, pois. A rua está molhada. Oração assindética. Continua sendo oração assindética. Choveu, pois. Olha o que aconteceu. A conjunção pois foi jogada para depois do verbo. Está aqui o verbo chover, né? Como eu tinha dito, a conjunção pois pode indicar sim conclusão. Mas a conjunção pois só vai indicar conclusão se aparecer após o verbo da oração sindética. Cuidado, viu? Após o verbo da oração sindética. Então a rua está molhada. Choveu, pois. Essa construção que aqui no Brasil não é comum. Talvez em outros países que falem língua portuguesa, isso aqui seja comum, né? A rua está molhada, choveu, pois. Né? Aqui no Brasil não é comum. Portanto, o que eu tenho é uma oração sindética conclusiva. Por que é sindética conclusiva mesmo? Porque a conjunção pois apareceu após o verbo. A ideia presente aqui é a mesma presente nessa primeira oração. Só que aí já me fizeram a seguinte pergunta. Tiago, tudo bem. Quer dizer que se a conjunção pois aparece após o verbo, ela é conclusiva. E se aparece antes do verbo? Bom, se aparece antes do verbo, tudo muda. Então vou colocar aqui como caso de atenção. Vou jogar a mesma oração. A rua está molhada. Só que agora eu vou colocar o pois antes. Pois choveu. A rua está molhada, pois choveu. Bom, e agora, Tiago? Bom, a conjunção pois, pessoal, quando aparece antes do verbo, não pode ser conclusiva. Ou ela vai ser explicativa, ou vai ser causal. Ou vai indicar explicação, ou vai indicar causa. Tiago, nesse caso é o quê? Explicação ou causa? O que você acha? Responda aí para mim, por favor. Vou ajeitar o
o meu U aqui que está aparecendo um V, por enquanto você está pensando aí, né? Pensou? É causa ou é explicação? Bom, com certeza o que eu tenho aqui é causa. Por que causa, Tiago? Bom, eu tenho causa, pessoal, porque eu percebi que a chuva provocou uma consequência. E assim, eu sempre vou marcar uma oração como causal, isto é, uma oração que indica a causa, se eu perceber relacionada àquela oração uma outra oração que traz o valor de consequência. Porque toda causa gera consequência, e toda consequência advém de uma causa. Toda causa gera uma consequência, toda consequência advém de uma causa. Então, olha, a rua está molhada, é uma oração que não traz a conjunção, só que ela não vai ser chamada de oração assindética, vai ser chamada aqui de oração principal. Por que oração principal, Tiago? Porque a próxima oração, por indicar causa, não pode ser coordenada. Como assim, Tiago? Coordenadas só trazem 5 valores de sentido. Quais são? Adição, adversidade, alternância. Quer dizer, 5 valores não. São 6 valores de sentido, mas são 5 orações. Por quê? Porque a alternativa, que a gente já viu, né? A gente viu quase agora, a oração alternativa pode trazer 2 valores de sentido, ou o valor de escolha ou o valor de alternância. Então vamos lá. As coordenadas trazem 6 valores de sentido. Adição, adversidade, alternância, escolha, conclusão e explicação. Qualquer outro valor de sentido que não se enquadrar nesses 6 pertencerá a orações subordinadas. Tudo bem? Bom, se eu tenho valor de causa, isso aqui não é oração coordenada. É uma oração chamada de oração subordinada adverbial causal. Indica causa. E por que é causa mesmo? Porque gerou uma consequência. Como assim, Tiago? A chuva foi a causa. Qual foi a consequência dessa chuva? A rua ficou molhada. A rua está molhada por causa da chuva. A rua está molhada por causa da chuva. Entendido isso? Então, causa e consequência relacionadas. Vamos lá para a próxima oração e última oração coordenada. Quinta oração, oração explicativa. Bom, a oração explicativa, pessoal, traz as seguintes conjunções. Pois, lembrando, deixa eu colocar esse pois no final, colocar primeiro aqui, olha. Porque, junte sem acento, porquanto, que e pois. Só que lembra, para que eu tenha o pois indicando explicação, ele deverá aparecer antes do verbo. Antes do verbo. Perfeito. Vamos lá, perceber isso aqui. Entre pois está chovendo. Entre pois está chovendo. Pessoal, entre é oração assindética. Não trouxe conjunção. Pois está chovendo, olha quem apareceu, conjunção pois. Tiago, não apareceu depois do verbo entrar? Sim, lembra? Eu não analiso o verbo da oração assindética. Eu analiso o verbo da oração sindética. Olha aqui, olha. Está chovendo, uma locução verbal. E aí, olha, apareceu antes dessa locução. Se apareceu antes, a palavra pois tanto pode ser causal, como pode ser explicativa. Agora, um grande detalhe aqui da explicação é, na oração assindética, aparece um verbo no imperativo. Isso é marca, olha, é marca da oração explicativa, o verbo no imperativo na oração assindética.
O que é verbo no imperativo? O verbo que dá ordem. Entre, pois está chovendo. Então, a próxima oração tem que ser uma oração sindética explicativa. Tiago, e a vírgula? Essa vírgula é obrigatória. Obrigatória. Deve ser empregada. Tiago quer dizer que sempre na oração assindética, antes da explicativa, aparece um verbo no imperativo? Sempre não. Mas em 99% dos casos, sim. Olha, e detalhe, por que eu não posso marcar como causa? Porque a chuva, dessa vez, não está provocando nada. Entre não é uma consequência da chuva. Eu não tenho consequência aqui. É apenas uma ordem dada, uma explicação para a ordem que foi dada. Né? Tiago, mas é possível haver uma oração explicativa sem verbo no imperativo antes? Sim, é possível. Você diz assim, olha, a criança está doente. Vírgula, pois nem de casa quer sair. Nem de casa quer sair. Pessoal, essa oração, pois nem de casa quer sair, é uma oração sindética explicativa. Como é que você sabe, Tiago? Se na oração anterior, a sindética, não apareceu verbo no imperativo. Realmente não apareceu. Mas eu só poderia marcar essa aqui como causa, oração subordinada adverbial causal, se isso que está aqui, essa informação, tivesse provocado o que está na primeira. Olha, eu posso dizer que o fato de a criança não querer sair de casa provocou a doença nela? Não, não é isso. Olha, imagina a situação. Eu vou à casa de um amigo, está lá o filho dele sentado no sofá jogando videogame e ele diz para mim, Tiago, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho não sai de casa, só vive em casa, jogando videogame no Facebook, no WhatsApp, não faz nada com amigos, não sai de casa. O meu comentário é, olha, esta criança está doente, pois nem de casa quer sair? Esta criança está doente, pois nem de casa quer sair? Bom, eu quis dizer que o fato de a criança estar em casa provocou a doença? Não, não foi isso que eu quis dizer. Então, se isso aqui não provocou a doença, isso aqui não é causa, é apenas uma explicação. Então, pessoal, essas são as 5 orações coordenadas. É interessante lembrar de todas as conjunções? Com certeza. Lembrando que o nosso foco aqui são justamente as conjunções. No próximo bloco, eu continuo falando sobre conjunções, só que dessa vez nas orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Até a próxima.